Capítulo 11. Deixe que Deus construa a sua casa. Deus tem feito coisas maravilhosas a fim de prepararmos para o trabalho que tem para nós como esposas e mães. Hebreus 3:4 apresenta essa ideia com muita beleza. Vou tirar a passagem de seu contexto de certa forma, pois ela se refere ao nosso corpo, e eu gostaria de aplicar a ideia tanto ao corpo como à nossa casa. Toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu, construiu, mobiliou todas as coisas é Deus. Deus é aquele que vai equipar você e mobiliar a sua casa. Quando começarmos a aprender isto e aplicar esse conceito à nossa vida, vamos parar de nos esforçar para obter coisas e de tentar crescer por nós mesmas. Permitiremos então que aquele que tudo estabelece nos equipe e equipe a nossa casa, tanto material quanto espiritualmente. Por que estou tão certa disto? Porque o Salmo 139 diz que Deus nos conheceu antes de termos sido concebidas. Você acha que Ele pode ter tido tanto interesse na sua pessoa para depois deixá-la de uma hora para outra, justamente quando você precisa dele para ser uma boa dona de casa e mãe? De forma alguma. Ele sabe tudo sobre você nesse momento e está profundamente interessado em sua vida. Lemos em Mateus 10:29 que ele sabe quando um pardal cai por terra. Em Mateus 6:25 ao 32, ficamos sabendo que ele vestiu os lírios do campo. Mateus 6:25 ao 32 também diz que não devemos nos preocupar com a roupa e comida. Você se preocupa com a falta de carne ou de leite? Não precisa. Deus cuida de você. Muitas de nós já passamos por períodos em que não podíamos adquirir coisas consideradas essenciais. Mas sabe de uma coisa? Conseguimos passar por tudo, porque Deus cuidou de nós. Ele somente permite que aconteçam em sua vida aquelas coisas que podem beneficiá-la, que a levarão a crescer e a chegar mais perto dele. Se ele permitir que haja escassez em sua casa, será simplesmente com o intuito de aproximá-la mais dele. 1 Pedro 5:7 diz que ele cuida de mim, de tudo que me diz respeito. Ele se interessa se você e seu marido estão vivendo bem, se você e seus filhos estão tendo problemas. Ele se interessa muito e está à espera de que você levante os olhos e compreenda que ele está tentando mostrar-lhe os seus princípios e a maneira estabelecida por ele de fazer as coisas que ele quer que faça. Uma das maiores causas de nosso fracasso como esposas e mães é a tendência que temos de comparar nossa vida com a de outras pessoas. Não devemos comparar o que temos com o que os outros possuem, pois Deus nos dá exatamente o que precisamos. Por isso, nunca devemos dizer, se eu tivesse o que a fulana tem. Se você precisasse daquilo, Deus lhe teria dado e, à medida que você crescer nele, ficará surpreendida ao ver quanto mais ele lhe dará. Ele não lhe dará as coisas que não puder confiar a você, mas quando puder confiá-las a você, elas serão suas. Não é justo comparar os filhos com outras crianças. Cada criança é um ser criado especialmente por Deus e alguém especial de que Ele cuida individualmente, assim como a fez e cuida de você. Ele conhecia o seu filho antes mesmo de ser concebido. Como resultado, você tem uma família que Deus reuniu e quer realizar um milagre através dela. No início de 1 Coríntios 4, e em 2 Coríntios 10, 7 e 8, lemos que não devemos comparar-nos com ninguém exceto com Deus. Ele é o nosso alvo, só Ele devemos imitar, e é Ele também o responsável por aquilo que acontece em nossa vida. As mulheres, às vezes, têm a tendência de comparar sua espiritualidade com a do marido. Quando fazemos isso, geralmente desviamos o marido exatamente daquilo que queremos que ele tenha, por nos considerarmos espirituais, e assim praticamente anulamos o interesse dele. Se deixássemos que Deus dirigisse nosso marido enquanto ele nos dirige, descobriríamos que ele se modificaria muitíssimo mais depressa
do que quando nós procuramos dirigi-los. Nós, mulheres, temos muito mais tempo para dedicar ao estudo da Palavra de Deus e, como resultado, às vezes nos sentimos mais próximas de Deus. Mas ouça, Deus vai trabalhar através do seu marido, no seu lar. Portanto, mantenha sua espiritualidade fora do caminho e deixe que ele opere. Julgue a si mesma e não aos outros. Existe um outro aspecto que quero mencionar. Em 1 Coríntios 11, 31 e 32, encontramos uma insinuação de que comparar as pessoas é, na verdade, uma forma de julgamento. Deus, porém, encoraja uma espécie de juízo. 1 Coríntios 11, 31 e 32 nos ensina que se julgarmos a nós mesmas, não seremos julgadas por Deus. Se olharmos para nós mesmas, em vez de observarmos outras pessoas, nós nos pouparemos de muitas dificuldades. Você já aprendeu a olhar para si mesma com sinceridade e dizer: eu torço facilmente a verdade, acho que Deus não está contente comigo porque Ele diz que não devemos mentir. Sei disso, no entanto continuo torcendo a verdade, especialmente com meu marido. Acho que é melhor começar a julgar a mim mesma e falar a verdade. Talvez não seja esse seu problema. E é provável que você tenha de julgar sua ira e egoísmo, ou qualquer outro defeito comum a todos nós. Você se poupará horas e horas de correção e disciplina por parte de Deus, se agir por sua própria conta. Deus nos deu várias ferramentas valiosas. Ele não só nos deu corpo, mente e espírito que precisamos usar de maneira mais certa, como também nos concedeu ferramentas espirituais e deseja que as usemos. Sabedoria, compreensão e conhecimento. Peça sabedoria a Deus. Provérbios 2:6, Provérbios 2:7 e Tiago 1:5 dizem que Deus quer que tenhamos sabedoria. Ele quer que sejamos mães e esposas cheias de sabedoria. Você se sente ignorante quando trata com seu filho? Deve então pedir sabedoria, e isso sem qualquer acanhamento. Gosto especialmente do versículo de Tiago que diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e nada lhes impropera. Você sabe o significado do termo impropera? É praticamente aquela expressão que usamos ao sacudir o dedo diante de alguém dizendo: não me peça outra vez. Você já pediu ontem e isso é tudo que vai receber essa semana. Deus nunca responde assim. A sua resposta é esta: quer sabedoria? Ótimo. Vou dá-la a você agora e se precisar de novo daqui 5 minutos, pode pedir que receberá mais. Ele jamais nega quando pedimos, mas precisamos pedir. O Pai quer estar certo sobre a nossa sinceridade quanto àquilo que desejamos. Provérbios 2:3-6 dá a base bíblica para uma pequena alegoria que me contaram alguns anos atrás. Certo homem morreu, e quando lhe mostraram sua mansão celestial, ele entrou numa sala cujas paredes estavam forradas de prateleiras, com centenas de pacotes, pequenos, grandes, médios. O homem perguntou ao seu guia: por que são os pacotes que estão nessas prateleiras? O guia voltou-se para ele e respondeu: são as bênçãos que você poderia ter recebido durante a sua vida se as tivesse pedido. Realmente, isso está na Bíblia, pois Provérbios 2:7 diz: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Veja bem, ele a tem depositado para você. Quando você precisa de um pacote grande, diz então: Pai, preciso de muita sabedoria. Se precisar de pouca sabedoria, compreensão ou conhecimento, dirá ele: um pacote pequeno é suficiente, mas preciso agora mesmo, e Deus o enviará. Você fala: preciso resolver esse problema com meu filho, e é necessário que saiba imediatamente o que fazer. Deus sabe que você tem uma necessidade imediata e lhe dará uma resposta logo. Aquilo que fizer pode não parecer o melhor, em sua opinião, mas lembre-se de uma coisa: se orar pedindo sabedoria,
faça aquilo que lhe vier à mente em primeiro lugar. Você sabe que vem de Deus, porque você orou e ele respondeu. Se parecer algo tolo para você, lembre-se apenas de que Deus faz uso das coisas simples e tolas do mundo para confundir os poderosos. Algumas vezes fiz coisas que jamais pensei pudessem dar certo, mas foram exatamente as coisas que precisaram ser feitas. Mais tarde, fiquei contente por não ter usado minha própria sabedoria, mas sim a de Deus. Aprenda a fazer a sua oração SOS. Senhor, preciso de ajuda e preciso agora mesmo. Ele responde e abençoa você por ter confiado nele. Por que chamo a sabedoria, a compreensão, o conhecimento de ferramentas que Deus quer que usemos? Porque a sabedoria dele, a compreensão dele e o conhecimento dele são as melhores coisas que você pode usar na educação de seus filhos. Existe, porém, uma outra razão pelo qual essas ferramentas são tão importantes em sua vida. Porque a sabedoria, a compreensão e o conhecimento de Deus em sua vida farão com que você, como esposa e mãe, seja um reflexo de Deus e não de si mesma. Quando está discutindo com seu marido sobre um problema, se fizer uso da sabedoria, da compreensão e do conhecimento, falará com ele sobre o assunto e ele não ficará zangado com você. Meu marido comentou outro dia: sabe, querida, fico satisfeito por ter uma esposa que tenha coragem de contar-me a opinião que os outros têm de mim. Vou ser sincera. Há alguns anos atrás, se eu tivesse feito isso, se tivesse sequer tentado explicar a ele a impressão que causava em outras pessoas, ele teria feito com que eu me calasse imediatamente, como se fecha uma torneira. Mas hoje em dia, oro sobre aquilo que vejo e sinto que está errado e peço a Deus que me mostre a hora e o lugar certo e me dê a atitude correta e a sabedoria necessária. Depois falo com meu marido sobre o assunto e ele aceita a minha opinião. É por isso que essa ferramenta é tão importante. Fale com Deus sobre os seus problemas. Deus nos deu outra ferramenta enorme, tremenda e poderosa. Não fazemos uso suficiente dela em casa, nem a empregamos de maneira certa quando a usamos. Essa arma poderosa é a oração. Se nós, como esposas, fechássemos a boca e abríssemos o coração, descobriríamos que a maior parte dos nossos problemas desapareceriam. Em outras palavras, vamos deixar de falar tanto horizontalmente com marido e filhos e passar a falar verticalmente com o pai, para que ele possa começar a modificar as coisas em nosso lar. Eugênia Price afirmou: modificamos o homem através de Deus, com a oração. Como isso é possível? Não sei. Perguntei muitas vezes a mim mesma, quando oro sobre algo: Deus modifica a mim, a outra pessoa ou a situação? Não sei o que acontece, mas sei que repentinamente tudo fica em ordem e as coisas começam a correr como deveriam, porque orei. Enquanto seus filhos estiverem crescendo, ore por tudo e a respeito de tudo. Use uma pequena agenda de orações e mantenha em dia. Quando perceber que um de seus filhos está tendo problema na escola, ou com algum amigo, ou mesmo com você, ou um problema com o pai, ore sobre ele e escreva a oração. Pai, orei hoje a respeito de João. Ele está indo mal em matemática na escola e não sei o que fazer. Já disse a ele tudo o que podia. A professora fez o mesmo. Existe um problema que não estou entendendo. Pai, estou orando hoje por João e peço que o ajudes a superar o problema a fim de não ser reprovado. Por que escrever? Pela simples razão de que escrevendo, você se lembrará de orar a respeito. Frequentemente deixamos o campo de batalha antes do final da guerra. A oração se assemelha a um campo de batalha, porque você tem um inimigo que luta contra você. Ele tenta fazê-lo esquecer as coisas importantes pelas quais deve orar. Você já se ajoelhou ou sentou para orar e de repente tudo que deveria pedir a oração foge de sua mente? Você se pergunta: o que será que fulana me pediu para orar?
Era realmente importante e prometi que faria, mas não posso lembrar agora. O inimigo arrebatou e vai continuar fazendo isso, a não ser que você aprenda a pôr as coisas no papel. Você não precisa aguardar a hora do seu devocional para orar por essas coisas. Aprendi que uma hora ótima para orar para minhas filhas era quando eu estava arrumando as camas, quando elas eram pequenas e ainda não sabiam fazer isso. Orava quando passava roupa. Quando passava a camisa de meu marido, orava por ele. Se era um vestido de uma das minhas filhas, orava por ela. Ore para que onde estiverem, fazendo o que quer que seja, sintam a presença de Deus. Podem estar atravessando uma crise que você desconheça. Ore pedindo que Deus resolva qualquer problema e os abençoe. É sublime manter os filhos em nosso pensamento todo o tempo orando por eles. Quando seus filhos forem fazer algum exame, peça que lhes avise para que possa orar por eles enquanto estiverem fazendo a prova. Lembre a eles que devem orar para que Deus os ajude no exame. Todavia, precisam saber que Ele jamais irá fazê-los lembrar daquilo que não tenham estudado. Deste modo, irá ajudar seus filhos a saber que Deus não é alguém que fica sentado lá em cima, derramando conhecimento em nossas mentes. Mas se eles estudaram, têm então o direito de pedir ao Pai que faça lembrar da matéria. Houve tantas manhãs que as minhas filhas chegaram na porta, viraram-se para mim e diziam: "Mamãe, tenho prova de história hoje às 10 horas", ou "tenho prova de matemática às 9". E eu orava por elas no respectivo horário. Nem sempre conseguiram as melhores notas, é verdade, mas pelo menos tinham o consolo de saber que estávamos interessados e que Deus também se preocupava com elas. E acho que aprenderam a lição de que, se não estudassem, não tirariam boas notas. Ore pelo futuro cônjuge de seus filhos. No dia em que minha primeira filha foi colocada em meus braços no hospital, algo me disse: "Ore desde já pelo marido que ela vai ter um dia". E pensei: um marido para essa coisinha? Mas Deus gravou esse pensamento em minha mente e fiz isso. E cada filha que chegava, orávamos pelo seu marido, se é que Deus tinha um marido para ela. Se o marido não era a vontade de Deus para ela, orávamos para que nossa filha ficasse satisfeita em viver dentro da vontade de Deus. Orávamos também pelo casal que estava criando a criança que algum dia se casaria com nossa filha. Tem sido maravilhoso conhecer nossos genros à medida que vem chegando. Foi como abrir um presente de Natal. Conheci o primeiro anos antes da minha filha conhecê-lo. E a mãe dele sabia anos antes de minha filha que eles se casariam um dia. Lembro-me de ter falado à mãe de Bill: "Você não deve insistir tanto, pois é capaz de estragar tudo". Mas parecia haver ali um relacionamento especial. Eu tinha orado tanto tempo por aquela família que era fácil amá-la, apesar de não concordarmos em tudo. Foi fácil amar o primeiro genro quando ele apareceu. O mesmo aconteceu com os outros. Tenho 3 genros maravilhosos. Não podia pedir nada melhor. Mas ouça, isso não aconteceu por minha causa nem por causa das minhas filhas, mas porque Deus é fiel. Ore por seus filhos e ensine-os a orar pelos que serão seus futuros companheiros. Ajude-os a procurarem e se preocuparem e se casar com alguém que Deus quer. Sua filha terá menos possibilidade de precipitar-se unindo-se ao primeiro que aparecer, se você tiver orado para que ela se casasse com a pessoa certa. Temos uma responsabilidade, uma grande responsabilidade, para com nosso marido e filhos, que talvez não conhecêssemos antes. Nossa primeira responsabilidade é mover-nos obedientemente em direção a Deus, aprender a levantar os olhos para Ele e dizer: "O que o Senhor quer que eu faça? Como quer que eu obedeça hoje? O que há de importante para eu fazer hoje? Ajuda-me a saber, a fim que possa obedecê-lo". Então, enquanto se move em direção a Ele, nessa obediência, esteja preparada para dizer a si mesma: "Estou amargurada". Você sabe que é importante tirar de seu coração a amargura, o ressentimento e alguma dessas outras coisas? Porque aprendemos em Hebreus 12:15 que,
Quando uma raiz de amargura brota, ela perturba e contamina a muitos. Contaminará todos os seus, se não eliminá-la logo. Se precisar de auxílio para identificar os seus problemas, peça a Deus para ajudá-lo. Gálatas 5, 16 ao 21 esclarece o assunto em alguns pontos. Nossos olhos ficam às vezes tão cegos que não podemos enxergar os problemas e temos de pedir ao Pai que nos ajude. Depois, escolha dar graças por tudo que Deus lhe tem dado. Cada lugar a que você já foi, cada criança que Ele colocou em seu lar, seu marido, cada um dos bens materiais que você possui. Prefira dar graças, pois há uma diferença entre ser grata e dar graças. Mostrar-se grata é algo relacionado com as emoções. Você, às vezes, não sente gratidão e diz: como posso agradecer a Deus quando não me sinto agradecida? Mas dar graças está relacionado com a vontade. Você o faz porque Deus diz que deve fazê-lo. Você escolhe dar graças. Depois de ter dado graças conscientemente, saia do caminho e deixe Deus agir. Ele é quem deve operar. O que acontece então? Você receberá de Deus capacidade para amar seu marido, seus filhos e seu lar. Essas 3 coisas começarão a acontecer se puser em prática os princípios que estudamos. Aplicação pessoal. 1. Faça sua agenda de oração e mantenha-a em dia. Não se esqueça de orar de maneira específica. 2. Sempre que estiver consertando uma roupa ou arrumando o quarto de um de seus filhos ou de seu marido, ore por ele. Comece desde hoje a orar pelo futuro cônjuge de cada um dos seus filhos. Faça disso uma prática constante. Não se esqueça de dar graças em tudo, quando tudo vai bem ou quando há um problema.